Fredinho iniciou as Acho que aulas. fica muito alto você falar, pode pôr aqui mesmo. Uma água bem geladinha. Bem, o Fredinho, Deixa eu pegar uma. assim como no Brasil, tem dias que ele tá feliz, empolgado para ir pra aula. Já outros dias ele já não quer ir, normal. Acho que toda criança é assim, né, amor? E o Fredinho já ganhou 2 prêmios na escola. O primeiro prêmio dele foi de 100% de frequência. Como? Oi. O pai da Miss Mac é super louco, sabe por quê? Por quê? Porque derrubou um monte de coisas nele da casa, ainda ele estava dormindo. Ai, gente, como ele é malucão. E o segundo prêmio que você ganhou foi de personal aprimoramento. Esqueci o nome agora. Personal Award, né, filho? Hã? Foi tão bem, né? E tem dia que ele tá empolgado pra ir pra aula, tem dia que não tá. O inglês dele tá muito bom. Fala o que você ia falar, filho. Hello, my name is Fred. Que você tinha falado que você ia falar, meu amor? Você tinha mesmo falado? O Fredinho tá falando muito bem inglês, gente. Ui, machucou. A gente tá muito feliz com o inglês que o Fredinho tá falando, mas isso nem é um assunto que a gente quer falar muito, because we're thinking in maybe tomorrow. O-A-B-O. I don't know if maybe tomorrow we're gonna play some soccer outside. I don't know if Fred prefer to play soccer or basketball. What do you prefer, Freddy? I don't know. I think that he prefers play with dolls because he's a little girl. So he prefers to play with dolls and he doesn't like to play with cars. I love playing with cars. Oh, you love playing with cars? But what do you prefer? Cars or your superheroes? What do you prefer? E você, mamãe? Pode falar mais então, mamãe. Diga. Ah, tá. Então, como o Fred disse, eu tinha acabado de começar a trabalhar numa loja de roupas lá no shopping e eu comecei assim meio part-time, né? E daí eu conversei com a gerente, falei que eu precisava ser full-time para conseguir o OHIP, né? Para poder ter o sistema de saúde aqui de Ontario, que eu preciso de 3 meses de trabalho full-time, integral. Aí ela tinha concordado, ela falou, não, Mai, tudo bem, nós estamos gostando do seu trabalho, vamos então fazer full-time. Aí, já logo em seguida, né, uns dias depois, 2 dias depois, veio essa notícia aí que a loja ia fechar por causa do Covid-19, né, o coronavírus. Então a loja ia suspender as atividades. Então, eu não fui demitida, né, nenhum funcionário foi demitido, mas as atividades foram suspensas por prazo indeterminado, né. Então, foi um baque, né, porque eu tava muito empolgada, tava gostando do trabalho, a equipe era muito bacana, é muito bacana, né. E vamos aguardar agora a volta, né. Isso aí foi bem chato mesmo, a gente ficou bem abalado. E quem mais te vê da escola do Fredinho que eu posso falar? Eu ia falar do inglês do Fredinho, que ele aprimorou bem, né? Uma mexinha. Ele, nossa, melhorou muito, gente. Ele fala aqui em casa já, assim, enquanto ele tá falando, muitas palavras, muitas frases ele mistura já. Ele já até esqueceu um pouco o português, muitas coisas. Ele tá conversando aqui, ele fala uma palavra, ele solta umas 2 palavras em inglês no meio do português, ele já nem percebe. Até no sonho dele, às vezes o Fredinho tá sonhando, tá falando assim, que nem quando ele tá meio sonâmbulo, ele começa a falar em inglês. Muitas vezes, quando ele acorda no meio da madrugada, ele tá falando em inglês. Me chama em inglês, né, mami, daddy. Ele tá fazendo 1 ano agora, né, então assim, ele deu um jump no inglês dele, assim, depois dessas últimas férias. Mas ele frequentou a escola mesmo, não foi 1 ano. Ele frequentou 1 mês e meio de aula, que foi em maio, junho, né? Que ele entrou no meio de maio. Aí, final de junho, teve as férias, né? Do ano passado. Então, ele frequentou 1 mês e meio. Aí, ele voltou às aulas em setembro. Então, foram... quantos meses de aula? Foram 1 mês e meio, né? Em maio e junho. Aí, ele teve férias, voltou em setembro.
Aí foi setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 7. Então ele frequentou 8 meses e meio de aula. É. Então foi muito bom. Mas assim, às vezes, o que eu queria dizer é que às vezes leva um certo tempo pra ele pegar no tranco, pra ele se soltar e começar a falar, sabe? Mas chega um momento que assim, parece que vai de repente. Que realmente foi. No último mês da escolinha agora que a gente percebeu que ele tinha pegado, engrenado mesmo e parou por causa da E escola. tanto que o Fredinho tá tão bem já agora que a professora me disse que eles não usam mais o Google Translator com ele já faz um tempo já. No início, quando ele entrou, eles usavam o Google Translator, o Google Tradutor todos os dias com ele. E agora ele não precisa, porque elas falaram que ele entende tudo o que elas falam e ele até ensina português para as professoras. Então, nosso bichinho enche a gente de orgulho, né? Você quer falar alguma coisa, filho, pessoal? Say something. Você vive falando assim pra mim? Olha aqui pra mim. Can I say something? Can I say something? Let me say something. Só no banho grande. 1, 0, 0, 0. O Fredinho é o seguinte. 0, 0, 0, 0, 0, 4. É muito grande. 004. Você viu, né? Tá digitando a calculadora aqui. É 00004. Mas assim, não adianta pedir pra ele. Se eu pedir pra ele falar, ele trava. Ele fica assim paradinho pra câmera. Mas ele tem que falar sozinho. Quer ver? Eu vou mostrar. Fredinho, fala alguma coisa pra câmera. Olha lá, travou. Ele tinha treinado, ele falou, my name is Fred, como é que você fala? Aí... Mas ele falou sozinho, ele falou um monte de coisa. Fala, filha. Her name is Maya. Quem que ia falar tudo aquilo, né? Tá bom, ele não quer falar. É que ele não sabe falar, gente, desculpa. O Fredinho, o gato comeu a língua dele agora há pouco ali, o Mustache comeu a língua dele, ele tá sem língua agora, ele não consegue falar nada. Ah, é mesmo, filha? Ele soltou um pum aqui, pelo amor de Deus, velho. Você soltou um pum, né? Nossa senhora. Furou as orbas, hein? Pelo amor de Deus. Eu acho que fez um Não. buraco na calça do papai aí Cai embaixo. fora, meu, pelo amor de Deus. Vai com esse pum pra lá. Agora a gente vai falar sobre a Mel e Musta. Sim. Nesse 1 ano, eles não precisaram usar o serviço de veterinário aqui ainda. Não, ainda não. Graças a Deus, eles estão bem de saúde, não precisaram, não tiveram nenhum problema de saúde. A Mel vomitou várias vezes, pra dizer a verdade. Mas a Mel sempre teve estômago sensível, desde a época do Brasil. E ela já fez raio-x lá quando estava lá, para ver se ela tinha algum osso, alguma coisa no estômago. Mas assim, ela não pode comer nada diferente. Se ela comer só ração, ela não passa mal. Mas se ela começar a comer umas coisas diferentes que a gente acaba ficando com dó e dá, ela passa mal. O negócio é o seguinte, se fosse no Brasil, a gente já teria levado há muito tempo ela no veterinário, quando ela começou a vomitar. Mas aí a gente começou a fazer um trabalho mais investigativo. E aí, a gente chegou... Papai, esse é um número bem grande? É bem grande. Aí a gente descobriu... Esse número bem grande. Nossa. Esse número bem grande. Aí a gente chegou à conclusão, gente, que a gente descobriu o que estava acontecendo. A Mel é muito sem vergonha, ela é muito sem vergonha, ela tá aqui do meu lado. Ela é muito sem vergonha. Tem que ver. Pega o Fredinho pra eu pegar a Mel. Ela é muito sem vergonha. A gente descobriu que estava acontecendo o seguinte, a gente tinha um lixinho Oh, acho que saiu. que a gente estava colocando... Não, o microfone tá com você. A gente tinha um lixinho que a gente estava colocando comida lá dentro. E claro, é resto de comida e tal. E aí às vezes ficava um bom tempo lá. Só que esse lixinho era fácil de erguer a tampinha dele. E aí o que a gente descobriu? Que a gente nunca viu. Mas um dia... A Mel é esperta. Ela... bem na minha barriga, bem aqui. Aí a gente descobriu Ajuda ele, papai. que durante a noite, e quando a gente não estava em casa, ela ia lá no lixinho, ela abria a tampinha com a cabeça, assim, e colocava a carinha lá dentro e comia aquela comida estragada lá dentro. Aí o que estava acontecendo? Ela estava passando mal com essa comida, vomitava toda vez, a gente achava que era ração. Até a gente descobrir isso, ela comeu muita comida desse lixo. Aí ela colocou o lixo, acabou, parou de vomitar. Foi batata, a gente colocou o lixo nesse local, trocamos o tipo de lixo, ela não conseguia mais comer.
Aliás, a gente colocou o lixo numa porta Deixa fechada. só eu segurar. Aí ele vai cair. Agora um pouquinho bem aqui em cima, só que eu ver se eu consigo carregar ele. Aí a Mel. Olha a carinha dela. Agora ela tá pedindo pra fazer cocô. Essa fase tá sendo bem difícil pra eles, porque a gente não tá dando passeios longos com eles ali, por causa do coronavírus. Nós não estamos passeando mais na rua, na verdade. Estamos mais passeando na rua. Estamos ficando no quintal só agora, né? Então, ela não tá acostumada com isso, então demora, né? É todo um processo de adaptação. Então, gente, agora a gente só leva eles aqui no quintal, eles não estão acostumados. A Mel, principalmente a Mel, pro Musso não tem muito problema isso, mas pra Mel, ela gosta de ir longe, ela gosta de passear pra fazer o cocô dela. Então a gente tá tendo bastante dificuldade em relação a isso. A gente tá levando aqui no fundo do quintal, ela tá sofrendo mais, né? Mas enfim, todos nós temos que nos adaptar e eles também, por segurança de todo mundo. Certo? Então é isso aí, gente. Para um ano de Canadá, é isso que nós temos a dizer. Vamos ficando por aqui. Vou tentar gravar com vídeos com mais frequência, não prometo, mas vou tentar gravar. E, gente, deixa aí nos comentários o que vocês querem ver. Eu tô devendo muitos vídeos, muitos assuntos que o pessoal tem perguntado pra gente no Instagram. Falando nisso, quem não tem a gente no Instagram, acessa, adiciona a gente lá, segue a gente lá. Canadá Brasileiro também, o nome. E vamos lá. Vamos acabar o vídeo dessa festa aí, o Fredinho brincando com a Mel com o Musto ali. Tem um porquinho do Musto ali, ó. Dá tchau, pessoal, filho. Tchau, pessoal. Depois você vai ver o vídeo da gente. Tchauzinho. Tchau.